Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um episódio desse curso com nosso amigo Bechara, Conhecimento Sagrado, e espero que todo mundo possa aproveitar esse encontro tão especial. Bechara, contigo. Boa noite. Vamos colocar aqui a minha tela. Ok. Todos vendo minha tela? Parecendo sim, Bechara. Ok. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que possamos bem conduzir essa aula, orientada pela espiritualidade maior que nos assiste e orienta. Bom, nós vamos começar falando de cura, né? Hoje falaremos do Reiki e na próxima aula da cura prânica. Eu coloquei até para vocês aqui, né, o primeiro slide do material que eu enviei, dando uma explicação. Eu não sou formado em Reiki, tá? Minha formação é uma formação completa em Pranic Healing, ou seja, cura prânica. Porém, eu já trabalhei com Reiki e eu vou explicar para vocês. Depois que eu vim para São Paulo, né, eu fui para Santos primeiro, depois para São Paulo, eu trabalhei em vários centros. E um desses centros tinha um dia de trabalho, era um centro até de Umbanda, mas tinha um dia de trabalho que todos os reikianos, né, que eram umbandistas, se reuniam para fazer trabalhos de cura, né, cura para o próximo. E eu sempre, como sempre trabalhei com cura, eu me voluntariei, mas eu falei, olha, eu não sou reikiano, eu sou formado em Pranic Healing. E uma menina que era a coordenadora conhecia o trabalho do Pranic Healing e falou assim, não, Bechara, é muito, muito similar, acho que você pode trabalhar sem problema. Tá bom, e começamos a trabalhar, nós atendíamos uma vez por semana, e entre esses atendimentos, né, eu sempre conversava, metade dos reikianos eram de nível 3, ou seja, eram mestres reiki. Eles tinham um bom conhecimento, a gente trocava muita informação, tal. Eu via como eles trabalhavam, eu trabalhava com cura prânica. Mas eu comecei a ficar intrigado. Eu falei assim, eu vou começar a observar. Um belo dia, num dia de trabalho, eu falei, eu prefiro não trabalhar hoje. Eu queria só observar como é que vocês trabalham, para ver se é muito diferente do que eu trabalho. Aí eles falaram, tá bom. E eu fiquei observando. Aí eu vi que a similaridade era muito grande, né? E aí eu tive algumas dúvidas, perguntei e tal, e falei, eu vou começar a estudar esse negócio também, tá? Não achei necessário fazer realmente o curso de Reiki, porque o objetivo é a cura do próximo. Eu já tinha uma ferramenta que eu tenho muita facilidade em trabalhar, que é a cura prânica. Mas eu comecei a comprar livros, né? Entre eles eu comprei o livro básico, que é do Mikao Uzi, né? Que é o fundador do Reiki, e muitos outros livros. Eu comecei a estudar e pesquisar, e um belo dia eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou trabalhar como se fosse reikiano. E trabalhei. E não tive nenhuma dificuldade. Então, essa aula foi montada baseado exatamente nessas experiências que eu tive com o Reiki. Achei uma metodologia mais complexa para trabalhar em relação à facilidade que eu tenho, não sei se é porque eu já estou há muitos anos com o Pranic Healing, mas eu achei que valia a pena eu incluir o Reiki como um dos conhecimentos sagrados, ok? Então, vamos começar desvendando o Reiki. E aí eu vou falar do Reiki tradicional, do Mikao Usui, tá? O Mikao Usui, ele foi o fundador do Reiki, e a partir do conhecimento que ele nos traz, muitos outros tipos de Reiki surgiram, todos com base nesse Reiki tradicional. Tá? Se você perguntar hoje, eu acho que pelo mundo, tem quase 100 sistemas e escolas de Reiki que não são tradicionais. Tá? Então, por que isso, Marco? Porque um determinado mestre Reiki, né, de terceiro nível, formado, né, na escola do Mikao Usui, ele acrescenta alguma coisinha, muda outra coisinha ali, e aí passa a botar um novo nome. Tá? Mas a base estrutural
de entender o Reiki é a base tradicional do Mikao Usui, ok? Então é esse Reiki que nós vamos falar, o Reiki tradicional. Bom, primeiro vamos entender o que é Reiki, tá? Reiki é a energia vital do universo associada à energia vital que anima os seres humanos. Então, vai direto aqui para essa figura aqui embaixo. Aqui tem o símbolo da energia universal, que a gente chama de fluido cósmico, e aqui do lado tem o símbolo da energia vital, que anima todos os seres do reino vegetal, animal e hominal. E o que a gente tira logo de cara para entender? O Reiki nada mais é do que entender esse processo e a origem da matéria-prima que se trabalha no Reiki, que é a energia vital, é produto do fluido cósmico. Eles se relacionam o tempo todo. Eles não só se relacionam, mas é como se o fluido cósmico constantemente reabastecesse a energia vital. E todos nós, seres, sejam vegetais, animais ou do reino nominal, nós interagimos com essa energia. Tem até uma coisa que a ciência espiritual sabe, mas que ainda a ciência não entende, é que a água gravitaciona a energia vital. A água tem uma propriedade, né? Oxigênio e hidrogênio, lembrando que o hidrogênio é o filhote do éter, como diria Leon Denis, ele tem uma capacidade muito grande de interação e gravitacionar fluido cósmico. É óbvio que dentro do nosso orbe, que é o planeta Terra, a energia vital é específica para os seres que vão habitar. Como qualquer outro orbe tem uma energia vital, uma atmosfera espiritual específica para aqueles corpos que vão habitar ali. Então, o Reiki, na realidade, é um ato de você impor as mãos sobre o corpo humano, ou sobre um animal, ou sobre até uma planta, tá? Para transmitir esse fluido que revigora o ser humano. Ele causa bem-estar, ele alivia a dor, um monte de benefícios que a gente vai ver. Então, essa energia é uma fonte da vida, é óbvio. Tanto é que quando cessa a energia vital, rompe-se o cordão de prata, né, que está ligado exatamente, inicia a sua ligação no posterior da cabeça da pessoa, né? Marco, como é que você sabe disso? Quando você está desdobrado, o que diferencia o encarnado do desencarnado é exatamente esse cordão de prata que você olha o perispírito daquele espírito, né, que está ali trabalhando com você, ele tem um cordão de prata, ou seja, ele tem um fluido, né, meio brilhoso, que sai do posterior da cabeça. E quando essa energia vital do organismo, do ser, cessa, esse cordão de prata se rompe, ok? Então, isso é o Reiki, ok? O Reiki tem 5 princípios. Detalhe, o fundador do Reiki, você vai ver, ele era budista, tá? Então, ele pautou os 5 princípios do Reiki baseado exatamente no budismo, ou seja, na filosofia budista. Só por hoje não me preocupo. Preocupar é igual cadeira de balanço, né? Te dá muito movimento, mas não te tira do lugar. Então as pessoas falam, eu estou preocupado com isso. Não adianta nada, amigo, porque é igualzinho cadeira de balanço. Ela te dá movimento, tu fica agitado, mas ela não faz absolutamente nada, ela não te tira do lugar. Isso é a preocupação. Então, só por hoje não me preocupo. Só por hoje não me irrito e nem critico. Só por hoje trabalho honestamente. Só por hoje agradeço as minhas bênçãos. Só por hoje sou gentil com todos os seres vivos. E seres vivos eu estou falando de planta, animais e semelhantes humanos. Ok? Para lembrar, nós que já estudamos o budismo, estudamos o hinduísmo, né? E crenças pautadas nessas filosofias, todos os princípios criados pelo ser humano têm origem nos 7 tronos de Deus. Essa teoria dos 7 tronos de Deus, ela é brilhante e ela é da Umbanda, ela é do pai Rubens Saraceni. Eu posso chamar de pai
porque a minha formação de sacerdócio foi através da filosofia do pai Rubens. Eu me formei em sacerdote de Umbanda com a irmã dele, a minha querida mãe Fátima. Tá? Então, repara, qualquer princípio de qualquer credo está sempre pautado nos tronos de Deus, que é o trono da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Essa geração é o conceito de vida, ok? Vamos ver, então, a origem do Reiki. A origem do Reiki é japonesa, né? Como eu falei para vocês, era um budista, o Mikao Usui, tá? E em 1922, a palavra Reiki, ele teve, você vai ver aí no próximo slide, ele teve uma espécie de uma inspiração. Ele juntou duas palavras, o Rei e o Ki. O Ki é energia, né? Que é, vamos dizer assim, comparado ao Chi, ao Prana, que está em tudo que é lugar. E o Rei é o conceito de divindade, vamos colocar assim, aquilo que é agraciado, de graça que nós recebemos, que é o fluido cósmico. Ok? Então, se você separar, como eu falei, sabedoria divina é o Rei e Ki significa energia vital. Então, ele juntou as duas coisas. Por quê? Porque exatamente é o fluido cósmico que dá origem ao fluido vital, que a gente chama de energia vital, e ele juntou os dois e chamou de Reiki. Então, o Reiki é uma prática terapêutica que admite um princípio vital distinto a um só tempo da alma e do organismo, e que faz dele dependerem as ações orgânicas. Essa energia vital flui através dos chakras, dos nadis, né, ou meridianos, como normalmente o pessoal do Reiki chama, são sinônimos praticamente, que são canais, né, por onde flui as energias, e o Reiki, então, é isso. Vamos ver como é que o Mikao Usui descobriu o Reiki. A origem do Reiki começa na juventude do Usui. Tá? Ele era praticante, ele estudava uma técnica chamada Kiko, que era uma técnica de cura, que usava já a energia vital da própria pessoa. Então, é como se eu encontrasse, por exemplo, uma planta doente, né, uma planta ruim, ou um animal, ou até um ser humano, e eu me disponibilizasse a dar a minha energia para ela. Mas só o que acontecia? A pessoa ficava muito desgastada. Então ele falou assim, olha, esse método não é bom. Eu tenho que encontrar alguma outra coisa. E detalhe, ele não é descobridor de nada. Porque se você pegar, né, os estudos dos povos da Mesopotâmia, ali os assírios, os egípcios, tá? Você vai ver que ele já trabalhava com a imposição de mãos. Tá? Mas ele estava metodizando de uma forma mais estrutural. Ele queria criar um sistema para fazer isso. Ok? Então, ele começou a investigar, ele era realmente um pesquisador incansável, ele viajou muito, foi para a China, foi para a Europa Ocidental, buscando mais informações de quem trabalhava com esses processos de cura. Tá? E aí, em 1914, ele passou 21 dias meditando lá no Monte Kurama. O Monte Kurama é um monte sagrado no Japão, onde fica próximo a Kyoto, tá? E é considerado um coração espiritual do Japão, onde lá tem vários templos sagrados, né, que representam as suas divindades. E lá ele teve acesso, através de uma intuição, pelo chakra coronário, desse conceito do Reiki, ok? Então, esse sistema do Reiki se desenvolveu enquanto Mikao Usui praticava o Izu-Gu. Tá? O que é o Izu-Gu? Ele estava lá, né, no Monte Sagrado do Japão, e ele estava fazendo um retiro. E dentro desse retiro tem essa prática do Izu-Gu, que é um treino budista de 21 dias, onde a pessoa passa por jejum austero, meditação, oração, cânticos, recitar sutra, tá? E ele estava lá e, de repente,
ele acredita que teve uma inspiração e ele recebe, né, uma espécie de uma revelação mística. E ele recebe através do coronário. É óbvio que quando você recebe uma inspiração é diferente de intuição. Por exemplo, intuição eu posso ter quando eu pesquiso, vamos dizer assim, dentro de mim, uma solução para alguma coisa. Então, às vezes, a espiritualidade, sabendo que eu vou passar por aquele momento, durante o meu desdobramento, durante o meu sono, né, enquanto eu durmo, me dá orientações. E aquilo fica gravado no meu campo mental. Na hora que o problema aparece, eu uso. Tive uma ideia aqui. Isso é intuição. Inspiração é quando o espírito se aproxima de você e faz uma espécie de conexão e passa alguma informação para você. Ok? E, obviamente, toda vez que isso acontece, o chakra coronário é, sim, o grande receptor pela sua antena que tem ali no nosso cérebro, que é a pineal. Ok? Então, o Uzi iniciou uma prática de cura através das mãos a partir desse monte sagrado, quando ele estava no meio de um treinamento budista chamado Izugu, tá? E ali ele recebe uma inspiração e começa a praticar a imposição de mãos, ok? A origem dessa energia de cura é milenar, como eu falei para vocês, né? Os povos da Mesopotâmia, o Egito Antigo, tá? Os assírios, os babilônicos, todos tinham, sem dúvida nenhuma, essa prática de cura pela imposição de mãos. E hoje a gente verifica que esse fluido universal, né, que vai, à medida que vai adensando, vai tendo vários nomes, ele dá origem ao conceito que a gente chama de Reiki, energia Chi, energia Ki, mana, né, como diria os hebreus, prana, como diriam os hindus, e por aí vai. Então, na realidade, os sacerdotes e os curandeiros dessas regiões, desses locais que eu falei para vocês, já conheciam muito bem esse processo de imposição de mãos. Não precisa lembrar a forma como Jesus curava, né? Ele normalmente pegava essa mão esquerda e fazia como uma espécie de anteparo energético e cedia com a mão direita. E quase sempre, quando Jesus cedia, ele cedia, né, quase que unificando o dedo do ar, o dedo do fogo e o dedo do éter. Então, é comum, quem estuda com mais profundidade as atitudes e os gestos de Jesus, era comum ele curar, né, fazendo exatamente essa imposição de mão, exatamente como eu estou fazendo aqui, né? Os dois dedos menores um pouco curvados e acionando o éter, que é o dedo maior, o dedo indicador, que é o representante do ar, e o fogo. Ok? Então, acredita-se que uma de suas meditações, Úzio entrou em contato com um ser superior, ou seja, um espírito, né? Talvez um mentor, o próprio mentor, ou algum espírito que queria e viu que ele tinha condições de assimilar o que foi passado e passou para ele uma metodologia, né, da imposição de mãos e símbolos. O Reiki trabalha com geometria sagrada, a gente vai ver. Então vamos entender, né, uma espécie de apanhado aí. O que é energia Reiki? A origem do Reiki tem como base a crença na existência da energia vital do universo, que pode ser manipulada e canalizada através da imposição de mãos. Puxa, Marco, é exatamente o que você falou e mostrou lá atrás. Ok. Além das mãos, o reikiano também faz uso de símbolos, que é a geometria sagrada dos reikianos, para conseguir canalizar energia. O Reiki é uma forma de energia viva e inteligente. Eu vou fazer uma parada para falar sobre isso. Todo o fluido cósmico, que posteriormente se transforma em tudo que conhecemos, né, que a gente chama de matéria, ele não é só um conceito de vitalidade, ele é inteligente. Em outras palavras, vamos botar aqui no nosso pezinho, tá, do planeta Terra. Cada partícula de um átomo seu
tem um nível de inteligência. Puxa, Marco, isso é verdade? É só você, né, ler os livros espíritas de Emmanuel, André Luiz e outros, muitos outros, né, o de próprio Divaldo, né, todos falam o quê? Que o princípio inteligente dormita no mineral, acorda no vegetal, inicia os seus processos de relações no animal e se unifica e se individualiza no reino hominal, chamando aquele princípio inteligente, né, aquele ser de espírito. A categoria espírito só é dada ao reino hominal. Ah, Marco, o reino elemental, que é um híbrido entre o reino animal e o reino hominal, eles não são espírito. Ah, eu já vi gente falando numa palestra que era o espírito elemental de um duende, era o espírito elemental, né, de um triton, de uma sereia, ou de um silfo, sílfides, ou de uma salamandra. Não. É um equívoco, porque a categoria chamada espírito é específica do reino hominal. Ok? Então, Mikhail Uzi funda seu instituto terapêutico em 1922, quando ele começou a prática. Tá? Então, ele fundou o chamado Gakai, tá? Que era uma sociedade do método de energia espiritual terapêutica dele, para tratar pessoas, né? E também ensinar quem quisesse. Repara, 4 anos depois que ele funda o Gakai, ele vai ao desencarne. Ele desencarna em 1926. 4 anos. Mas em 4 anos ele conseguiu formar quase 2.000 alunos. Porém, desses 2.000 alunos, somente 17 se tornaram mestres, né? Que é como o Reiki estabelece, já eram de nível 3, tá? 3B, né? Você pegar hoje a nomenclatura. E desses 17 mestres, tinha um chamado Shujiro Hayashi, que era um oficial da Marinha japonesa, que iniciou, né, ele formou como mestre também, um outro japonês chamado eu não falo japonês, tá? Me perdoe se tiver alguém que domina o japonês, eu estou aqui apanhando para falar o japonês. Hayu Takata. Ele formou o Takata, tá? E o Takata foi o responsável em trazer o conhecimento do Reiki para o Ocidente. Ok? Então, como é que o Reiki foi se difundindo? A partir do momento que, né, no Oriente já era conhecido, estava sendo difundido, no Ocidente também aconteceu. E é como eu falei para vocês, vários mestres começaram a ser formados. E a partir do momento que eles se formaram, um acrescentava uma coisinha aqui, o outro porque tinha um outro nível de conhecimento e associava, até, por exemplo, nas questões já das suas crenças, como é o caso do Reiki tibetano, né? O Tibete é muito rico em conhecimento espiritual. Então, eles começaram a dar nomes específicos. Então, surgiu o Reiki tibetano, o Karuna, o Reiki xamânico, né? Entre muitos outros. Existem determinados estudos que dizem que existem quase 100 tipos de Reiki diferentes. Porém, todos, sem exceção, bebem na fonte primária, que é o Reiki tradicional, que é o Reiki do Usui. Ok? Então, esse Reiki tradicional teve um papel muito importante durante a disseminação no Ocidente, por ter sido simplificado. Eles simplificaram o Reiki, porque no início ele era extremamente complexo. Ele ainda vamos dizer assim, um pouco complexo para quem não tem o hábito de trabalhar com ele. Tá? Depois, à medida que você vai trabalhando, a coisa vai ficando mais fácil, né, de você colocar em prática. Hoje o Reiki é utilizado nos 4 cantos do mundo, inclusive em clínicas médicas e hospitais. No Brasil, aqui em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês faz uso recorrente dessa técnica, se não me engano, desde 2015. Posso estar enganado, mas acho que é 2015. Os lugares que ensinam a técnica Reiki também estão espalhados pelo mundo.
E o SUS passou a usar o reiki como técnica a partir de janeiro de 2017. Ok? Vamos ver as vantagens do reiki. É uma terapia simples, prática e sem a necessidade de equipamentos na sua aplicação. Rompe tempo e espaço. Por que, Marco, rompe tempo e espaço? Porque ele pode ser feito também à distância. Se aplica a qualquer ser vivo, seja ele uma planta, um animal, um ser humano, tá? De forma individual ou coletiva. Aplicação nos elementos terra e fogo. Então, por exemplo, às vezes você compra um terreno, ele está poluído energeticamente, né? O reiki tem essa função, né, de higienizar esses elementos, tanto a terra quanto a água, ok? Então, água não vai filtrar a água e purificar para você beber, mas às vezes uma água contaminada, ela pode sim ser descontaminada. É só lembrar da pesquisa do Masaru Emoto, né? Que fez pesquisas sobre a chamada água Ado, e através de palavras, preces e orações que ele direcionava a um pote ou a um copo de água, e aquela água passava a ter as suas moléculas sextavadas, que é a forma original da água se formar, ok? Então, a energia pode ser enviada para ambientes, locais e regiões. Ela atua de forma holística, ou seja, é no corpo físico, no corpo emocional, no mental e no espiritual. Ela encerra em si mesma as três polaridades, ou seja, as duas polaridades e a polaridade neutra. Tá? A positiva Yang, tá? A negativa o Yin. Tá? Se você pegar no corpo humano, quando a gente fala de corpo humano, a energia Yin está na mão esquerda. Ok? E a energia Yang está na mão direita. Quando eu junto, por exemplo, os dois, num processo de bênção, congraçamento, eu estou oportunizando o quê? A energia neutra. Então, quando você junta as mãos, você está unificando as tuas duas polaridades e traz consigo a energia neutra, para que você possa bem trabalhar sem nenhum tipo de influência. Ok? Compatível com qualquer outro método de terapia. Então, você pode associar o reiki à cura prânica, ao tratamento, por exemplo, através da mesa arcturiana. Você pode fazer, né, qualquer, vamos dizer assim, mistura ali que não vai ter problema. Na aplicação com as mãos, não necessita despir o paciente. Ou seja, não precisa pedir para ninguém ficar nu, né, para poder trabalhar. E, detalhe, apesar da parte básica do reiki não tocar no ser humano, tá? Recomendo você não tocar, principalmente se for mulher, né? Mas existem métodos dentro do reiki que é necessário tocar, tá? A gente vai ver aí. Quais são os principais benefícios do reiki para a saúde humana? Reduz e alivia consideravelmente o estresse, tá? Relaxa o corpo, auxilia na cura de doenças, tá? Quando a gente coloca o câncer aqui, por quê? Quem já trabalhou em pacientes cancerígenos, eu já trabalhei em vários, você sabe que o câncer é uma doença que suja muito, principalmente o duplo etéreo. Então, você limpa, por exemplo, o paciente, passa meia hora, ele está totalmente sujo de novo. Por quê? Porque o câncer é uma espécie de jogar para fora um processo kármico, né? Esse processo kármico está lá no campo mental inferior para ser expurgado. Ele passa para o corpo espiritual e, posteriormente, para o duplo etéreo. Isso faz com que o paciente cancerígeno ele esteja sempre com um adensamento dos seus corpos sutis muito grande. Tá? Então, o Pranic Healing, tanto o Pranic Healing quanto o Reiki ajudam muito nesse processo de desadensar esses corpos sutis, ok? Isso diminui os efeitos colaterais, tá? Principalmente os efeitos nocivos da quimioterapia. Ajuda na recuperação rápida e completa de várias lesões. Então, por exemplo, às vezes você vê atleta com estiramento muscular, tá? Ele serve como um complemento ao tratamento médico. Ele não é colocado como, vamos dizer assim, um tratamento médico, ele é um complemento, ok? Melhora a nossa circulação sanguínea, tá?
porque ele interage, sim, com os processos sanguíneos, hemoglobina, né, e outros que fazem parte ali da nossa corrente sanguínea, atua na desintoxicação de órgãos, tá? Inclusive, engraçado, quando você atua tanto com reiki quanto com o pranic Healing, em pessoas fumantes, você quase que vê, né, em forma, vamos dizer assim, bem sutil, quase que a fumaça saindo, né, dos poros e principalmente da área ligada ao pulmão. Tá? Então, qualquer processo de tratamento que utilize a energia vital, né, como repositora, e quando você higieniza, você acaba, né, se houver possibilidade, vendo esse processo. Então, fortalece o sistema imunológico, tá? E combate a insônia e restaura o sono. Cuidados ao aplicar o reiki. Evite aplicar o reiki sem a permissão do paciente. Marco, e se o cara estiver inconsciente, o cara estiver em coma, pode aplicar, tá? Mas se ele estiver consciente, diz a boa regra ética do uso que você deve falar com ele, olha, eu vou aplicar um reiki, você permite? Ah, sim, que hora vai ser? Vai ser 8 horas da noite. Ah, então tá? Mas se a pessoa, por vezes, não, às vezes, acreditar, isso às vezes acontece, você aplica porque você está fazendo uma bem-aventurança, você está fazendo um bem para aquela pessoa. É óbvio que a pessoa consciente ela vai atrair muito mais, vai se tornar muito mais receptível ao processo de tratamento, para chegar ao processo de cura, porque quem cura não somos nós, quem cura é o Pai. Então você não interfere no processo kármico. Tá? Nenhum método utilizado pela espiritualidade maior, como nossa orientadora, vai minimizar ou vai atenuar um processo kármico. Isso não acontece. Tá? O que vai tirar é a dor, vai tirar o sofrimento, por vezes. Tá certo? Mas se aquela pessoa tiver que passar por todo aquele processo e desencarnar por aquele processo, pode ter certeza que nem o reiki, nem o pranic Healing vão tirar ou vão isentar você de passar por isso, porque não existe possibilidade de nós alterarmos o processo kármico de uma pessoa. Só quem pode alterar o processo kármico é a própria pessoa. Não deve ser aplicado durante a cirurgia. Por quê, Marco? Porque pode provocar hemorragia, tá? Principalmente no momento de anestesia, até porque o reiki ele é uma espécie de anestésico, tá? E normalmente quando você, o princípio homeopático, coloca 2 anestésicos trabalhando junto, talvez um possa anular o outro, ok? Como proceder ao aplicar o reiki no próximo, tá? Primeira coisa, faça uma invocação. Invocar é diferente de evocar. Invocar é clamar para cima, ou seja, eu vou invocar espíritos bons. Eu vou invocar a presença do Mestre Jesus. Eu vou invocar a presença do guia tal. Então, normalmente a invocação é um processo de clamor. Eu estou pedindo para que alguém que tem mais possibilidades que eu esteja comigo ali naquele processo de orientação. Okay? Quando eu evoco quem? Por exemplo, os elementais. Os elementais atuam no conceito de comando do ser humano. Então, eu evoco uma salamandra, tá? Para, de repente, deteriorar o campo energético nos corpos sutis de uma pessoa que está infestada. Eu evoco, durante um banho, né, as ondinas para tirar de mim toda a densidade que eu possa ter absorvido durante o meu desdobramento e por aí vai. Então, invocar é uma coisa, evocar é outra. Então, como é que a gente faz? Você faz a invocação, né, pede a presença, normalmente recomenda-se que você junte as mãos, como eu expliquei para vocês, para que você esteja dentro de um processo neutro energético, você não está nem com a polaridade feminina, que seria a mão esquerda, né? E nem com a polaridade masculina, você está em um processo neutro. Tá? Você esfrega as mãos para abrir os canais receptores, isso é comum. Tá? Por quê? Nós temos muita densidade. Então, quando você esfrega as mãos e qualifica esse processo,
você abre os teus canais receptores, porque normalmente eu te diria aí, 70% das pessoas doam a energia com a mão direita e recebem processo energético com a mão esquerda, tá? Como fazia Jesus, né? Então, esse é um processo. Marco, mas eu sou canhoto, eu posso inverter? Pode, tá? Mas se você puder trabalhar com o processo da direita yang, né, doando, e o yin recebendo, é melhor, ok? Então, para que você abra esses canais receptores, você esfrega a mão e peça que a energia Reiki se faça presente para a cura da pessoa do qual você irá aplicar. Poxa, Marco, como é que eu falo com a energia? Você não fala, você cria, né, exatamente o mentalismo, que é o primeiro princípio de Hermes Trismegisto. Mentalismo, ele é utilizado em qualquer processo de tratamento e cura. Então, você mentaliza que a energia Reiki vai estar na sua mão. O Reiki não tem isso. Você vai ver na próxima aula, na cura plânica, a gente tem isso. A gente é treinado para sentir a energia na mão. Tá? Eu, quando hoje vou fazer um tratamento personificado, ou seja, eu estou ali junto com a pessoa, né? Antes de eu tratar, eu vou verificar os chakras dela. Eu consigo verificar se está quase sem energia, se a energia está suja, com as minhas mãos. Tá? Porque os meus canais receptores estarão abertos. Tá? O Reiki não tem isso. Porém, eles sabem que o mentalismo é a função principal do ser que vai trabalhar no processo de tratamento e cura para que você possa atrair para você a chamada energia que você vai trabalhar. Pode ser num animal, pode ser numa planta, tá? Pode ser para um local específico. Puxa, eu vou mandar energia Reiki para a casa do fulano que está muito ruim. Né? Então, às vezes, é muito comum processos obsessivos durante um determinado tempo maculam, né, toda a energia de uma casa. Então, as pessoas, às vezes, vão dormir e não conseguem. Tá? Por quê? Porque aquilo ali está adensado de energia mal qualificada, mórbida ou estagnada. Né? Então, quando você, às vezes, trata uma pessoa, às vezes você, né, eu tenho essa possibilidade, eu me desdobro e vou até a casa da pessoa e vejo lá, puxa, mas a casa desse cara está um lixo. Tá? Então não adianta limpar o cara, porque quando ele volta para a casa dele, ele vai encontrar o quê? Um processo adensado e vai contaminar ele de novo. Então, às vezes, você tem que limpar. Isso é muito comum, por exemplo, na Umbanda. Tá? Eu uso muito as salamandras para queimar, né, toda essa energia deletéria que se encontra na casa das pessoas. Mas para isso o quê? Eu mentalizo e dou a ordem. Eu evoco as salamandras e dou a ordem para que elas façam isso. Você nunca estará desamparado quando for aplicar o Reiki. Não só o Reiki, mas como qualquer tratamento. Se você fez a tua invocação, a espiritualidade maior, né, os mestres, os professores, os mentores, né, a espiritualidade médica vai estar ali presente para te orientar e te ajudar. Inicie a aplicação no chakra coronário. Tá? É sempre de cima para baixo. Ok? Você vai se demorar um pouco mais, o Reiki pede para demorar um pouco mais. Marco, demorar um pouco mais quanto? Não tem um tempo. Muita gente fala, você vai ver em vídeos no YouTube, 2 minutos e meio. Tá? Mas isso não é um padrão, vai depender muito da quantidade de energia. Por que eu acabo aplicando, vamos dizer assim, mais a energia Reiki no coronário? Porque a partir do coronário, descendo aqui pela medula oblonga, aqui atrás da cabeça, inicia o quê? A medula espinhal. Dentro da medula espinhal está o Sushumna, que é o canal principal energético, tá, do ser humano. E esse Sushumna, que percorre toda a coluna vertebral dentro da espinha, né, dorsal, ela vai até lá a base da pelve, que é o chakra da base. Tá? E depois ela sobe, quando ela chega no assoalho pélvico, ela faz uma espécie de curvatura e sobe serpenteando, que por duas nades, ou 2 canais, ou 2 meridianos, que chama-se Ida da esquerda e o Pingala da direita. Então, repare, e onde é que eles terminam? No asna, na consciência. Então, é por isso que se demora mais no coronário. Tá? E
quando você estiver aplicando, sempre você vai mentalizar. O mentalismo sempre é utilizado para desobstruir e energizar aqueles canais energéticos. Porque é através do Sushumna que todos os talos energéticos dos chakras são higienizados e energizados. Puxa, Marco, então, se eu colocar apenas no Sushumna, ele vai percorrer tudo, vai. Quem nunca viu, eu já trabalhei num centro onde o Divaldo era o grande, vamos dizer assim, patriarca, né, do centro, e quando eu via o Divaldo dando um passe, ele só ficava no Sushumna, só ficava no coronário. Aí eu olhei e falei assim, poxa, ele sabe o que ele está fazendo. Né? Porque a gente conhece a filosofia da estrutura do corpo sutil, a gente conhece a fisiologia dos corpos sutis. E a gente sabe que se você energizar o Sushumna, tá? Ele vai até o assoalho pélvico, sobe, né, serpenteando pelo Ida e Pingala, termina exatamente aqui na altura do Ajna, conectando, né, sempre, toda vez que uma glândula endócrina é ativada, é porque houve a ativação antes do chakra. E aquilo desobstrui, higieniza e energiza esses chakras, né, e dá uma vitalidade para a pessoa. Continua a aplicação, percorrendo os demais chakras, né, como eu falei, de cima para baixo. Aqui está os chakras que a gente recomenda. Tá? Repara, esses chakras aqui são utilizados no Pranic Healing. Tá? Ai, meu Deus, o Reiki, ele usa os mesmos chakras primordiais que é colocado, né, nos centros espíritas. Ele não faz a função de distinção entre o chakra da testa e o ajna. O chakra da testa é aqui, no meio da testa. Está ligado à glândula pineal. Aqui é o ajna, está ligado à glândula pituitária. Tá? Então, eu coloquei aqui porque, na realidade, como eu falei para vocês, eu tenho muito mais experiência com o Pranic Healing do que com o Reiki. Tá? E, Marco, se eu trabalhar somente dentro dos chakras que o Reiki preconiza, ele não vai trabalhar o Ajna? Vai trabalhar, mas ele vai trabalhar por correlação. Ok? Tá? Então, quando você tem um problema de consciência, tá? E o Ajna é o chakra da consciência, você tem que tratar especificamente o Ajna. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Como eu falei para vocês, aproximadamente 2 minutos. Tem gente que, né, crava, não, tem que ser 2 minutos e meio. Não existe isso. Tá? É o tempo que você acreditar ser necessário e você sente isso. Tá? Porém, atente para a sua intuição, como eu falei, por determinado chakra, às vezes pode estar demandando mais tempo, mais necessidade que o outro. Após terminar a aplicação nos chakras do paciente, junte as mãos, estabilização da energia neutra, né? Yin, Yang, negativa, positiva. Juntou as duas na altura do cardíaco, leva até o Ajna, como se fosse um conceito de agradecimento consciente. Ok? Agradeça a Deus, seu mentor, espiritualidade médica e todas as entidades que estiveram ali presentes te ajudando. Tá? É comum o reikiano assoprar as mãos. Tá? Por exemplo, você vai ver no Pranic Healing, quando a gente trabalha, a gente não joga, vamos dizer, a densidade que a gente tirou no solo. A gente trabalha com um baldezinho, uma bacia, com sal grosso, porque o sal tem uma capacidade de ionizar partículas densas. Então, ele dissolve logo ali, depois você joga aquela água, por exemplo, num vaso sanitário da descarga. Tá? O reikiano, ele joga no chão, né? Sujeira, é óbvio que a espiritualidade prepara, né? Igual num passe de um salão de uma casa espírita. Né? A espiritualidade, quando tem palestra pública, posteriormente vai ter o passe, eles colocam uma espécie de chamar aí, uma lona, né? Uma lona sutil, porque muitas das densidades retiradas das pessoas vão para o chão e aquilo é recolhido. Por quê? Porque é matéria suja, mas é ectoplasma. E ectoplasma é matéria-prima. Aquilo é
posteriormente utilizado para inúmeras outras coisas, ok? Então, o reikiano tem a mania de soprar as mãos e cortar elo energético. Mas na frente eu vou mostrar como é que o reikiano corta o elo energético. Por exemplo, na cura prânica, a gente corta no asna, como se a mão fosse uma faca, cortou aqui, e na altura do umbigo. 3 vezes na altura umbilical, 3 vezes na altura do asna. Tá? O reikiano também faz isso, porém, ele tem um código, vamos dizer assim, da geometria sagrada para fazer isso, que é simples. São 2 Vs, ó, um V, imagina aqui, ó, um V, outro V, tudo junto. E, por último, o corte. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu vou cortar no meu umbigo. Faz de conta que aqui é o umbigo, tá? Então, eu faço isso, ó, como se eu estivesse cortando. Pá, 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 e aí eu encerro, tá? Você vai ver essa geometria sagrada, mas aí na frente. A fim de quê? Por que eu corto o elo? Para desconectar o paciente. Porque quando a gente se conecta num processo de cura com o paciente, você acaba extraindo para você, trazendo para você, às vezes, problemas até emocionais, tá? Então, para você se precaver de não haver essa conexão, você faz esses cortes de elo. E, posteriormente, né, isso faz parte da ética do Reiki, você tem que dar atenção ao paciente. Não é terminou, tchau, vai embora. Não. Perguntou, você está se sentindo bem? Tá? Marco, a grande maioria dos tratamentos individualizados, tá? E isso eu não estou falando do passe espírita, porque não dá para conversar com o paciente. Mas, por exemplo, no Pranic Healing também a gente vai. Você está bem? Está se sentindo bem? Está tonto? Alguma coisa? Tal? Quer beber um pouquinho de água antes de levantar? Tá? Então, a ética reikiana assume isso, né, para que você dê atenção ao paciente e evita, né, fazer as coisas corridas. Tá? Dicas importantes durante a aplicação do reiki. Se o paciente pode dormir, aí o que eu faço? Marco, dou um tapa na orelha dele? Faço um aplauso na orelha dele? Não, ele pode dormir. Porém, na hora que você está tratando a pessoa e ela está acordada, o nível de consciência e ela sendo receptiva acelera o processo de inoculação fluídica do paciente, ou seja, ele tem possibilidade de receber com mais rapidez aquele benefício energético que você está passando a ele, tá? Mas a pessoa pode dormir. Às vezes a pessoa dorme. Aí você não vai acordar ela, né? Se ela puder ficar acordada, você até recomenda, se puder ficar acordado, melhor. Mas se ela dormir, não tem problema, tá? Você apenas quando terminar, você deve despertar ela com toque leve, né? Normalmente a gente faz esse toque no ombro, tá? E deixa que ela se levante de forma suave, sem pressa. Porque às vezes as pessoas ficam tontas em tratamentos, não só do Reiki, mas também do Pranic Healing, ok? Em nenhum momento desvie suas mãos do processo de tratamento. Então, o reikiano é como se ele assume que quando ele conecta no processo de tratamento, se ele desviar as mãos, ele pode causar uma ruptura, tá? Um choque energético ali. Então, eles recomendam que você não desvie as mãos desse processo de tratamento. Não existe necessidade de tocar no paciente. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver que isso aqui não é uma verdade absoluta. Existem determinados tratamentos, a gente vai ver aí, que tem necessidade de tocar. Tá? Mas a grande maioria, esse tratamento é feito à distância. Porém, se tiver que tocar, tem que tomar muito cuidado, principalmente se for mulher. Por exemplo, vai tocar no chakra cardíaco da mulher? Caramba, é entre os seios. Né? Pode causar uma impressão muito ruim. Né? Na parte umbilical, tá? Chakra sexual, que é na pelve praticamente, né? Chakra da base lá atrás no bumbum da pessoa. Então, não é legal. Né? Então, nesses momentos aí, desses locais, quando você está trabalhando os chakras, é melhor você ficar distante, ok? Fazer a distância. Mas qual a distância? A distância normal é de, vamos dizer assim, 5 palmos, não, 5 palmos, 5 dedos, tá? Então está falando o quê? Aí dos 10 centímetros de distância. Existe um padrão? Não. Você verifica qual é a melhor distância para você tratar.
O toque se faz necessário em tratamentos do corpo físico. Então, repara, o reiki está trabalhando a energia sutil, mas às vezes a dor é física. A dor já passou, né, num processo de desadensamento do corpo mental para o corpo espiritual, do corpo espiritual para o duplo etéreo, e já chegou no corpo físico. Então, o cara está com dor de cabeça, está com uma dor, vamos dizer assim, traumática no ombro, né? Então, ali naquele momento é necessário um toque, ok? E você vê isso, e eu fui pegar exatamente na origem, no manual de Reiki do Dr. Mikao Usui, tá? Então, eu fui lá e tirei as fotografias para vocês entenderem, tá? E aí eu peguei um trecho do livro, né, Manual do Reiki, do Dr. Mikao Usui, e onde ele fala assim: sem essas técnicas não seria possível compreender o trabalho corporal. Repara, ele deixa claro que o toque é para o trabalho no corpo físico, intuitivo do Dr. Usui. Tá? Ele tocava as partes afetadas do corpo, e aí eu coloquei todas as fotos aqui, você vai ver no próximo slides. Então, dos slides 13 ao slide 15 aqui desse nosso material, ele massageava, que é a foto 2, aplicava percussão. Percussão são batidinhas. Às vezes ele fazia batidas, né, nessa região aqui, ó. Às vezes apenas com os dedos, você vai ver. Aplicava o deslizamento, normalmente com essa região aqui, ó, a meia palma. Soprava em determinados locais, não vai soprar, por exemplo, no nariz da pessoa, né? Vai que você está com mau hálito, Deus me livre, mas se você soprar no nariz da pessoa e você estiver com mau hálito, talvez o paciente não volte mais para ser tratado com você, tá? Outra coisa que o Mikao usava, ele fixava o olhar e, através do mentalismo, durante 2, 3 minutos, ele canalizava a energia. Marco, isso é possível? Jesus fazia isso direto. Tá? Tanto é que era até difícil olhar para Jesus sem criar em você um processo de lacrimejamento, porque o olhar de Jesus era de uma energia que ele passava no olhar monstruosa. Então, o olhar também cura. Por isso é que tem o conceito de olho gordo, olho ruim. Ah, o olho ruim também prejudica? Sim. Da mesma forma que o olho gordo prejudica, vamos dizer assim, o olho magro, né, bem intencionado, ajuda. Dirigia-lhes a energia especificamente, ou seja, ponto a ponto. Ok? Uma escola de reiki japonesa ensinava, né, ou dizia que o Dr. Usui recebia a energia reiki com a mão esquerda e passava com a direita, como Jesus fazia. Ele fazia, né, uma espécie, como se ele estivesse segurando um ovo, tá? Mais ou menos assim, ó. Tá? Na figura você vai ver a foto que fizeram, ele está com a mão fechada, mas não é a técnica certa. A técnica certa é assim, a mão esquerda fica como se fosse côncava, tá? E a direita, normalmente, os reikianos mais experientes que eu conheci, que eram mestres, eles atuavam exatamente como atuava o mestre Jesus, tá? Então, eles juntavam praticamente os 3 dedos aqui, o dedo do éter, do ar e do fogo, e esses 2 faziam uma espécie de angulação de 60 graus, mais ou menos. Então, eles trabalhavam mais ou menos assim. Você tem uma ideia, na cura prânica, que a gente vai ver na próxima aula, a gente chegava a trabalhar, às vezes, com um cristal redondo na mão esquerda para canalizar a energia e doar. Marco, como é que uma se conecta com o outro? Através das nadis, ou meridianos, né? Como os reikianos chamam. Ok? Então, aqui tem as fotos que eu falei para vocês, ó, tá? As têmporas, tá? Aqui tá a parte da massagem, tá? Onde você faz realmente como se fosse uma massagem. A percussão, que são batidinhas, tá? O sopro, em determinados locais. Repara, é muito comum o sopro, principalmente nessa região do início da cervical, né? Aqui tem a primeira vértebra, que é o Atlas, tá? Inicia exatamente ali a medula espinhal, e a partir dali vem o sushumna. Então é comum, às vezes, principalmente em processos de magia negra, se colocar algum tipo de densidade ali. Então, às vezes, né, um sopro com fé, para quem conhece técnicas, né, de tratamento e cura, funciona. Tá? Deslizamento da mão, como eu falei, a maioria é vamos dizer, da parte do meio da mão para o punho, né, onde você
faz um deslizamento, onde os dedos são muito mais suportes do que o próprio deslizamento, ok? E aqui, essa direção específica da energia era comum também ele trabalhar dessa maneira aqui, ó. Ele dobrava praticamente esses 2 dedos, fazia um ângulo de 90 graus com esses aqui, e os outros ele direcionava a energia. Aí você fala assim, caramba, se eu quiser direcionar assim, Marco, pode ser? Pode, tá? Estou dizendo como é que o doutor Uzi trabalhava, tá? E olha aqui a mão dele fechada, como se estivesse com ovo. Essa foto foi tirada errada, porque ela não é fechada assim, ela é um pouquinho aberta, tá? É como se eu fizesse a mão côncava, né, à esquerda, para poder receber a energia e doar com a outra. E quando o doutor Uzi trabalhava dessa maneira, é porque ele estava direcionando, às vezes, que não dá para ver, ele chegava a direcionar os 2 dedos assim, ó, para uma região específica, ok? É aqui o olhar, tá? Detalhe, a mente sempre deve qualificar a ação. Atenção, concentração, intenção e vontade. Todo processo de tratamento e cura de qualquer método, de qualquer sistema, é necessário ativar a sua atenção, sua concentração, sua intenção e a sua vontade, que é o que a gente chama de ACIV. Isso é trabalhado como, Marco? Pelo primeiro princípio hermético, mentalismo. É a mente que vai sempre qualificar o direcionamento e a inoculação da energia que você trabalha, ok? Aqui tem as outras, eu achei interessante, aqui está o livro, né, do Dr. Uzi, tá? E eu coloquei exatamente, né, as páginas para você ver quais são os locais que ele trabalhava. Tá? Aqui tem todas as formas que o Dr. Uzi trabalhava com as mãos, tá, no paciente. É óbvio que você, aqui com apenas uma aula de 1h30, não vai virar um mestre reiki, né? Mas você pode se interessar, de repente, querer fazer um curso de reiki, e aí eu estou te dando já a orientação, inclusive você vai ver como é que você deve proceder para poder encontrar um bom curso de reiki, tem aí inúmeros, ok? Então aqui estão as fotos de como o Dr. Uzi trabalhava, tá? Aqui a continuidade, as páginas do livro, né, original do Dr. Mikao Uzi. Tá? Aqui está o livro, né, maiorzinho, ele faz parte da bibliografia. Essas fotos foram tiradas da página 72 à página 77. Então, repara, ele trabalhava todas as partes quando estava trabalhando no corpo da pessoa. Então, Marco, é possível, por exemplo, primeiro fazer um tratamento energético nos corpos sutis e depois passar para o toque? Sim, tá? Vai depender muito do objetivo ali, né, da sessão que você está trabalhando, ok? Aqui as batidinhas, ó, que acontecia. E repara, para quem conhece e estuda o corpo sutil, e eu já faço isso há muitos anos, você vai reparar que quase sempre esses processos onde ele coloca a mão, aperta, faz uma massagem, tá? Ali tem os marmas. Tá? O que é marma? Quem fez curso de reforma íntima comigo e fez o curso de apometria sabe o que é, mas eu vou repetir. Marma é uma espécie de um local onde se encontra um plexo nervoso, veias, artérias, veias ou artérias, né? E uma rede de sistema sanguíneo, como se fosse um conglomerado que, por muitas vezes, tem dificuldade de fluir a energia. Então, os marmas são isso, ok? Então, ele normalmente, e aí eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns amigos, né, mestres reikis, quando eles trabalhavam com a técnica principalmente dessa percussão, tá? Tanto com os dedos quanto com essa parte da região das mãos, eles quase sempre, às vezes eles nem sabiam, né? A maioria nem sabia. Eles estavam ali numa região de um arma, ok? Então, não foi à toa que a espiritualidade maior passou a Mikao Uzi as técnicas, né? Eu posso aplicar o reiki como autocura? Sim,
aqui eu coloquei para vocês, tem determinadas escolas que dizem o seguinte, que cabeça, tronco e membros é sempre 4, 4, 4, 4 locais. Mas aqui você vai ver 5, tá? Então, você tem, né, vamos dizer assim, o asna aqui, né, as têmporas, tá? A parte de trás, onde pega exatamente a região, essa mão de baixo aqui, no bulbo cerebral, né, de cima, exatamente na região alinhada, vamos dizer assim, com a pineal. Aqui tem uma parte que pega, parece um maxilar, né? Mas ele está interagindo aí com o processo auditivo também. Então, às vezes, pessoas que têm problema auditivo, e isso é comum. E, por último, a garganta, tá? Que pode ser como se fosse, né, processos como está aqui na minha mão, ou você coloca uma das mãos e a outra você vai para a região pulmonar, tá? Cardíaco-pulmonar. Então, às vezes, dependendo da escola, eles trabalham 4-4-4, né? Cabeça, tronco e membros, ou aqui, né, eu coloquei uma outra forma, mas aqui tem os locais, né, onde se trabalha. Marco, existe um local específico, não é um tiradoendo. Tá? O bom senso é sempre utilizado em qualquer processo de cura. Tá? Você vai ativar a energia mentalmente, tá? Vai inocular ela sempre usando o mentalismo do Hermes Trismegisto, a fim de que os meridianos, né, ou nadis e chakras, recebam essa energia canalizada, fazendo chegar às partes do corpo tratada. Tá? Quanto tempo eu fico em cada um? Tá? 2 minutos e meio, às vezes 3, vai depender, né, do que você está sentindo, ok? Então, o reiki também se propõe a fazer o autotratamento. Inclusive, no livro do Mikao Usui, ele diz que todo reikiano deve fazer um autotratamento diariamente, tá? E, de preferência, ao acordar. Por que o acordar, Marco? Porque, às vezes, durante o sono, no desdobramento, você, às vezes, é levado, ou volta com uma parte residual, tá? Deletéria. Você não sabe, às vezes, onde você teve. Né? Vai depender muito da sua mente, né? O que você estava pensando antes de desdobrar. Então, ele recomendava, né, que pudesse ser feito a qualquer hora, mas de preferência na parte da manhã. Bom, Marco, achei bacana essa coisa do reiki. Eu estou até pensando em fazer um curso. Tá? Como eu falei para vocês, como eu já tenho uma formação completa e me dou muito bem com o Pranic Healing, que é a cura prânica, eu não achei necessário fazer o curso de reiki, né, porque seria praticamente aprender as coisas que eu já sabia. Tá? Então, eu achei melhor eu estudar, tá? E entender os processos que são bastante similares. Tá? Porém, se você achar, não, Marco, eu quero ser reikiano. Ok, vou te dar algumas dicas interessantes. O livro do Johnny DeCarli, tá? É um livro muito bom sobre reiki. Ele dá a dica de qual conteúdo necessário, e o reiki são 3 níveis, né? Sendo que tem o 3A e o 3B. O 3B é o que é do mestre, que eles chamam de mestrado em reiki. Como eu te falei, nesse centro que eu trabalhava, metade dos reikianos eram mestres. Então, a gente trocou muita experiência legal. Eu aprendi também muito com eles. Tá? Então, essa dica do John DeCarli é muito interessante. Para quê? Para que você possa analisar. Não faz qualquer curso, principalmente hoje, com essa possibilidade online, tem 200 mil ofertas de curso de tudo. Né? Então, analise o conteúdo programático. Aqui tem a dica exatamente do que deve ter em cada nível. Tá? É baseado o quê? Nos ensinamentos do Mikao Usui. Tá? Então, vem lá. A entrega, né, de apostila, é óbvio que um curso de reiki tem que ter apostila, e, obviamente, no final, certificado. A apresentação das linhagens, ó, você está entrando faz de conta, no reiki Karuna, tá? No reiki tibetano, ou no reiki tradicional, que é do Usui, né? Então, ele vai te dizer, vai contar a história, né? Os conceitos da origem daquela metodologia e por aí vai. E, por último, o conteúdo programático. Tá? Então, aqui está a dica. Tem alguém falando aí, por favor, fiquem quietos para que eu possa falar. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, fechem. Olha aí, alguém está contando até piada. Por favor, cooperem. Ok.
Então, aqui tem o conteúdo programático, tá? E todos os níveis do Reiki têm um ritual de sintonização energética, até para poder trabalhar com a geometria sagrada, tá? Em cada nível Reiki, você encontra um nível de acesso à geometria sagrada, ok? E tem a legislação para os praticantes não médicos, tá? Então, se você é médico, é uma coisa. Se você não é médico, tem alguns requisitos, né, que todo curso deve dar. Esse aqui é o nível 1, tá? O nível 2 e o nível 3A. Repara, o nível 3, ele dá a você o grau de mestre interior, tá? É uma qualificação que ainda não autoriza você a ensinar o método Reiki, tá? Essa possibilidade é só no nível 3B, quando é o que eles chamam de mestrado do Reiki, tá? Então, o 3A é como se você fosse o mestre interior. Seu mestre é você capaz, sim, de decidir o que você pode se tratar, vamos colocar assim. Mas você não tem autorização ainda de tratar o próximo. Isso só acontece quando você faz o mestrado, que é o nível 3B, que é o chamado mestre Reiki ou professor espiritual. Tá? Essa formação necessita de aproximadamente 7 meses de treinamento. Marco, eu vi um anúncio na internet que o cara fazia o nível 1, 2, 3A e 3B em 2 meses. Cuidado. Principalmente se a pessoa for leiga. Ela não conheceu o corpo sutil. Tá? Então, tudo depende do nível de informação que você já tem para fazer o curso. É óbvio que para cada nível, né, o professor que vai estar te ensinando, ele vai criar um espectro dentro do teu corpo sutil para poder receber aquelas informações e, ao mesmo tempo, internalizar uma interação com a geometria sagrada. Se você não sabe trabalhar com geometria sagrada, dificilmente você vai pegar um símbolo Reiki e poder ativar ele, ok? Então, fica a dica aí, né? Procure um curso que tenha um tempo hábil, tá? Para que você possa aprender, principalmente dependendo do nível de informação que você já tem. Aqui estão os chakras, tá? E, normalmente, as cores, lembra a vocês que cor não existe, né? Cor nada mais é do que um padrão vibracional que a nossa mente não entende, e aí a gente chama de cor. Mas, normalmente, principalmente para quem tem evidência, quando eu trabalho, a minha evidência quase sempre abre, eu consigo ver essas cores aqui. Então, aqui estão exatamente os 7 chakras, que são os chakras primordiais, que são trabalhados no Reiki. Tá? Vale lembrar, e por que eu fiz essa observação? Porque na cura prânica nós trabalhamos primordialmente com 11 chakras. Ok? Então, existe uma diferença. E outra coisa, na cura prânica você é obrigado a conhecer a função de cada chakra. No Reiki, você não tem tanto estudo para entender a função e como ativar as nadis em cada chakra. O Pranic Healing tem. Então, eu faço essa diferença para vocês entenderem, ok? Bom, vamos ver os símbolos, então, do Reiki. O Reiki tradicional do Mikao Uzi tem 4 símbolos básicos. O Shokurei, o Seireki, tá? O Honshanze Shonen e o Daiku Myo. Então, esses são os 4 símbolos principais. Marco, você colocou um outro aqui. O Haku é a forma do corte energético. Tá? Normalmente se aprende no mestrado do Reiki. E o Tamaracha, tá? Que é de origem egípcia, tá? Foi introduzido em algumas escolas Reiki. Quando você faz o mestrado do Reiki, você aprende o Tamaracha. Por quê? Porque o Tamaracha é uma espécie de, vamos dizer assim, fechamento do corpo. Vou falar numa linguagem da Umbanda aqui para vocês. É uma espécie de fechamento do corpo, onde você sela cada chakra num conceito de proteção. Tá? Então, eu achei interessante falar dos 4 principais, tá? E mostrar para vocês o Haku, que é a forma de corte de elos, né? E o Tamaracha, para que vocês possam entender
que o mestrado do Reiki traz algumas coisas muito próximas a outros credos. Bom, já falei bastante, né? Ainda tem material para ver, mas eu acho sempre interessante a gente ver uma outra pessoa falando o que a gente disse, até para reforçar e espairecer a mente de você. Vamos ver um videozinho? Aqui está, peguei no YouTube, tá? Eu fiz uma seleção e fiz um videozinho que eu editei, o que mostra os 4 símbolos da geometria sagrada do Reiki. Então vamos prestar atenção para que vocês tenham uma outra forma de ver, né, o que eu estou falando. O Chakurei tem origem taoísta. É o primeiro símbolo e o mais poderoso, permitindo nossa ligação direta com a energia cósmica. Essa cor que percorre é a forma de traçar. O Chakurei aumenta o fluxo geometria da energia Reiki canalizada e faz com que permaneça por mais tempo no receptor e no ambiente. É conhecido como interruptor de luz, pois permite a conexão com a energia primordial cósmica e nos conecta com o elemento Terra e com o magnetismo do planeta. A sua atuação ocorre nos níveis físico, mental, emocional e etérico. Para acioná-lo, você deve desenhá-lo no ar com o dedo indicador ou com a mão em concha. Ou também pode ser desenhado mentalmente, assim como seu mantra deve ser entoado por 3 vezes. Seu mantra fica Chokurei, Chokurei, Chokurei. O Sei-Reiki tem origem budista e quer dizer harmonia. Também é conhecido como purificação ou emocional. É o segundo símbolo do método Reiki e a sua forma lembra um dragão que na simbologia antiga está ligado à proteção e transmutação. O Sei-Reiki concentra energia no subconsciente e no corpo emocional, acelerando assim a cura. Atua principalmente no chakra umbilical, que recebe diretamente a energia do nosso corpo áurico e emocional. Ele nos liga ao magnetismo da Lua e ao elemento água. Ele age limpando o sistema de chakras, o corpo emocional e energético. Ele penetra no chakra e o faz vibrar, limpando. O seu mantra é Sei-Reiki, Sei-Reiki, Sei-Reiki. Repara que ela sempre se refere ao mantra repetindo 3 vezes. O símbolo Honsha Zeishonen é o terceiro símbolo e tem origem nos kanjis do Japão. A energia é dirigida para atuar sobre a mente consciente, o corpo mental. Essa conexão acontece por nos ligar à energia do Sol e ao elemento fogo. Cura o presente, o passado, o futuro e transcende o tempo. Cura-se o que for preciso nos níveis mental e emocional, e isso ocorre de forma a expandir a consciência para novas realidades. Sua utilização ultrapassa a nossa compreensão, que é baseada nos 5 sentidos. O seu uso promove a abertura de um portal interdimensional, o que nos possibilita o envio de energia Reiki à distância. Podemos tratar desde pessoas e animais ausentes, situações ou até um outro país e o planeta, com a mesma eficácia. Também permite que se trate um trauma do passado, trazendo luz e uma compreensão maior acerca do acontecimento no momento presente. Assim, os efeitos negativos são transformados e entendidos de outra forma, com pensamentos e ações equilibradas, nos permitindo ser livres. Possibilita ainda o envio para um evento futuro. Se não curarmos o passado, não podemos curar o presente. E esse símbolo trabalha o passado para co-criar uma nova vida. Em outras palavras, ele despolariza o estímulo de memória. Honsha Zeishonen, Honsha Zeishonen, Honsha Zeishonen.
O Daikomion é o quarto ciclo do método Reiki e tem sua origem nos kanjis japoneses. É um símbolo de reconexão espiritual, conhecido como símbolo mestre ou da realização. Está associado ao quarto chakra e nos liga ao elemento ar e à própria força criadora do universo. Simboliza o tratamento e resgate da alma, visando sua liberação dos ciclos reencarnatórios, conforme prega o budismo. Os budistas descrevem um homem formado por 3 partes: corpo, mente e espírito. Esse símbolo trabalha a ideia de que quando o espírito, formado pelos chakras superiores, e o corpo, os chakras inferiores, se unificam e, portanto, se equilibram, criam uma alma mais brilhante que o Sol e a Lua. Ou seja, a fusão e o equilíbrio da mente e das emoções abre o chakra do coração e a experiência do amor incondicional. Com a prática, esse símbolo pode trazer profundas mudanças na vida de alguém. Um homem que se ilumina é o que ativa seu coração e se libera do medo. Sempre o medo é o mesmo, a parte que nos condiciona e que não controlamos. Esse símbolo representa o empoderamento, a intuição, criatividade e reconexão espiritual. Permite o reconhecimento e a claridade do seu verdadeiro caminho na vida. Seu mantra é Daikomiyo, Daikomiyo, Daikomiyo. Então, repara, Marco, às vezes pode ser meio difícil, né, para quem está iniciando, traçar essa geometria sagrada. Tá? Então, o que eu vou te dizer de quem tem experiência prática? Tá? Normalmente, quando a gente traça qualquer símbolo geométrico da geometria sagrada, normalmente a gente utiliza o dedo do éter, porque eu vou traçar no éter, então o dedo do éter tem que estar envolvido. E o dedo do ar, que eu estou no ar. Então, normalmente, o traço, apesar dela dizer que é apenas com indicador, na prática não é. A gente junta esses 2 dedos aqui e faz o traçado. Tá? É igual, vou te dar um outro exemplo aqui para você entender. Toda vez que eu tive um grupo de pessoas que eram meus alunos nos cursos que eu dava, que eu visitava hospitais e casa das pessoas. E antes de eu iniciar o trabalho da pessoa que a gente ia tratar, normalmente estava na cama ou numa cadeira, tá? Eu selava todos os locais de entrada, porta, janela. Eu selava como? De baixo para cima. Então, repara, existe uma forma de traçar. Então, de baixo para cima, eu vou afastar um pouquinho aqui, para você entender, eu fazia um triângulo de 5 pontas. Ó. Cima, tá? Fechou, entrou, e plasmava ele na porta, na janela e tal. Então, todo símbolo da geometria sagrada ele tem uma forma de ser traçada. Tá? Então, aqui, nós colocamos exatamente para vocês, né? Traço 1, traço 2, traço 3. Então, fica mais fácil você entender. Marco, é fácil decorar isso aí para quem está iniciando? Não, não é. Tá? Então, vou te dizer o que acontecia nas salas que eu trabalhei com equipes de Reiki, e eu também cheguei a trabalhar, né, com eles usando a cura prânica e, como eu falei para vocês, também usando o Reiki. Eles tinham exatamente esse desenho num quadro grande colocado nas paredes. Para quê? Para que a pessoa pudesse mentalizar e poder atuar. Tá? Inclusive com essa numeração que está aqui para vocês. Ó. Puxa vida, fica muito mais fácil. Tá? Marco, eu também poderia imprimir esse material e plastificar. Tá? Eu tenho esses materiais aqui, principalmente da simbologia sagrada, tá? Plastificado. Por quê? Se eu for usar o método do Reiki para tratar, eu vou trabalhar com a geometria sagrada e, às vezes, eu posso não lembrar. Né? Eu trabalho com vários métodos de cura, de tratamento e cura. Então, eu tenho, sim, entre aspas, a minha colinha. Tá? Então, aqui eu expliquei, em outras palavras, o que a moça disse lá. Tá?
Ele é o primeiro símbolo a ser ensinado, ele normalmente é do nível 1 do curso de Reiki, e ele empodera todos os outros símbolos. Ele protege, higieniza, energiza. Para vocês terem uma ideia, eu tenho essa simbologia do Chokurei no meu quarto de dormir. Exatamente de frente para a cama, eu tenho esse símbolo, tá? E tem, inclusive, de baixo para cima, né? Chakra da base, a coloração de cada um deles. Tá? Ele tem um poder de não só higienizar, mas proteger e energizar. Tá? Ele, por si só, ele emana energia. Tá? É óbvio que eu sempre qualifico mentalmente para que ele faça isso, mas ele também é utilizado desta maneira. Criar ideoplastia do símbolo desenhando no ar com a ponta dos dedos, como eu falei, né? O dedo do éter e o dedo do ar. Tá? E pronunciar sempre 3 vezes, como a menina falou, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Tá? E qualificando mentalmente o que você quer. Utilizar para o tratamento do corpo físico, criando um campo magnético que passa a ser a origem da energia a ser direcionada ao paciente ou consulente. Qualificar o símbolo mentalmente através da fé, do amor, né? Vai usar o Assis aqui. Fazer o símbolo acima da área do corpo a ser tratado e depois qualificar a ideoplastia com a imposição das mãos. Normalmente, quando eu falei, como eu falei aqui, quando eu fazia a proteção, né, com a estrela de 5 pontas, se eu estiver dentro da metodologia do Reiki, eu vou fazer o Chokurei. Tá? Na própria entrada, por exemplo, de uma porta ou de uma janela, acima do paciente. E, normalmente, depois que você criou a ideoplastia, você mentaliza ele, traz ele para o ajna e faz assim com a mão completamente chapada, tá? Como se eu pegasse aquilo ali, ó, trouxesse para a minha mão e aplicasse. E sempre coloque na altura do ajna da pessoa. Tá? Marco, eu não quero no ajna, eu quero no corpo todo. Tá bom, aumenta a distância e coloca no corpo todo, ali no centro, na altura do umbigo, por exemplo. Tá? Então, existem técnicas para você fazer. E o que fica mais fácil aqui é você entender que cada um dos 4, e dos outros 2 que eu acrescentei, né, tem a forma de você traçar. Aqui, o Seireki, tá? Traço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fica muito mais fácil você entender, né, a forma como ele é traçado e difere. Vou te dar um exemplo. A estrela de 5 pontas, quando eu traço de baixo para cima, eu estou pedindo o quê? Orientação e proteção. Se eu traçar de cima para baixo, tem outro objetivo, tá? Que é o objetivo de higienização, de limpeza. Começou a entender? Então, o traçado de cima para baixo ou de baixo para cima, ele tem sim uma função, tá? Quando a gente estuda a geometria sagrada, a gente verifica isso. Esse Seireki é o símbolo que trabalha a parte emocional do consulente. Também atua no corpo mental inferior, tá? Lembrando sempre que é o mental inferior que é despolarizado. O mental superior, você não altera ele, tá, numa encarnação. Ele só é alterado de uma encarnação para outra. O mental inferior, que é aquele que vai purgar, vai jogar para fora o que naquela encarnação está planejado para você colocar para fora, né? Purgar mesmo, né? Fazer o conceito de expiação. Tá? Ele serve também para despolarizar estímulo de memória. Puxa, esse símbolo trabalha como se fosse uma apometria? Sim. Criar ideoplastia do símbolo desenhando no ar com a ponta dos dedos, tá? E recitar 3 vezes o mantra Seireki, Seireki, Seireki. Após a ideoplastia do símbolo, impor as mãos. Tá? Normal. O Hon Shazen Shonen. Tá? Caramba, Marco, ele é complicado. São 22 traços. Tá? Eu vou te mostrar que tem uma outra forma de você, vamos dizer, trabalhar, porque não é muito fácil você lembrar. Por isso que a cola é necessário. Né? Você colocar isso ali, poxa, peraí, eu não lembro aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A cola se faz necessária. É um símbolo utilizado para tratamento e cura à distância. Tá? É óbvio que você vai ter que mentalizar a pessoa. Você vai trabalhar, né? Pode botar o nome dela escrito. Como a gente trabalha, por exemplo, na mesa arcturiana, eu preciso do nome, eu preciso da foto, às vezes,
né, se eu não conhecer a pessoa, o nome completo, o endereço, tá? Para que eu possa inocular e fazer um endereçamento da energia que eu estou enviando. Tá? Traço o símbolo sobre o nome, uma foto ou criação ideoplástica, né, holográfica de uma pessoa, e após o uso desse símbolo, utilize o Seireiki ou o Shokurei. Tá? Por muitas vezes os símbolos trabalham, vamos dizer assim, juntos, né? Às vezes você faz esse trabalho à distância e o selamento você faz com o Shokurei, por exemplo. Tá? O Shokurei serve para tudo. Tá? O Daikomyo, ele tem uma outra versão que eu vou te mostrar aqui. Tá? Ele, né, é um símbolo utilizado para substituir com o mesmo efeito os 3 símbolos anteriores. Puxa, Marcos, eu estou num local que o tempo está se esvaindo, faz só o Daikomyo. Tá? Ele tem essa função aqui, tá, da mesma forma, né? A figura humana aqui, ó, a relação do chakra coronário com as pétalas, obviamente não tem 972 pétalas, mas é só uma representação gráfica, e aqui representa o Sol e aqui a Lua. Tá? Então, o Daikomyo, ele pode substituir, sim, sem nenhuma perda, os 3 anteriores. Ele é utilizado apenas no chakra coronário, inclusive na autocura, e principalmente mentalizando o quê? Sushumna, para que ele percorra o canal energético principal, energize os talos energéticos dos chakras e suba a partir do solo pélvico, né, pelo Ida e Pingala, até chegar no nível de consciência que é no Ajna. Tá? É um símbolo também utilizado para a cura de multidões de locais amplos, lugares, né, que você vai mandar essa energia. Também pode ser utilizado para despolarizar estímulo de memória de uma pessoa, de grupo ou de acontecimentos. Puxa, é bacana, né? O Reiki trabalha também com uma espécie de apometria. É isso mesmo, tá? Porém, existe uma variação da forma de desenhar o Daikomyo. Por que, Marcos, surgiu essa variação? Porque ele não é muito simples de você lembrar, tá? Se você não tem experiência. Então, tem uma variação que é a mesma coisa, só que ele é mais simples de traçar. Olha lá. Você vem de um centro, o 2 por fora, o 3, né, descendo, e o 4 para o fechamento. Então, é mais fácil essa variação. É uma variação que foi introduzida a partir dos anos 70 para cá. Tá? É uma forma de desenhar o Daikomyo, apesar de não ser tradicional, né, mas ela é bem utilizada por ser mais simples de ser traçada. É um símbolo que tem a mesma função do símbolo tradicional, tá? Faz fechamento da aura após o tratamento, também é utilizado para cortar elos, é uma outra variação. Estamos chegando ao fim. O Haku é o que estabelece o corte de elo. Sempre que a gente... né, eu, quando corto elo, por exemplo, na cura prânica, 3 vezes, 1, 2, 3. E na altura do umbigo também, 1, 2, 3. O reikiano, né, normalmente o mestre reikiano, ele faz, como eu falei, 2V, 1V, 2V, e faz o corte final. Tá? 1V, 2V e o corte final. Não tem mistério nenhum. Então, o Haku é utilizado para fazer esse corte de ele. Ele estabelece uma conexão da energia consciencial, vem do chakra coronal, às forças telúricas, ok? Então, ele também realinha os chakras. Quando eu, né, quero realinhar os chakras, eu faço, né, o Haku e canalizo olhando para ele. Eu posso mentalizar ele, olhando para ele, trazendo ele para o meu ajna, e de olhos fechados eu consigo visualizar ele. Quando eu faço isso, né, a criação dessa ideoplastia na própria mente, você praticamente absorve a energia do Haku para dentro de todos os teus corpos sutis, que é uma outra forma de se trabalhar. Tá? E, por último, o Tamaracha, que só é ensinado para o pessoal que faz o mestrado, ele é como se fosse um fechamento do corpo. Tá? Ele é feito principalmente à frente de todos os chakras, e quando não se pode fazer em todos os chakras, se faz pelo menos no chakra coronário e no ajna. Tá? Como eles não trabalham com o ajna, eles trabalham com o chakra da testa, né? Pegando a similaridade pela proximidade. Então, normalmente, se não houver tempo hábil para fazer, entre aspas, o fechamento do corpo, né, geral,
chakra a chakra, você faz pelo menos no chakra coronário e no chakra da testa, tá? Então, ele normalmente só é ensinado no mestrado Reiki de algumas escolas. E repara, sentido anti-horário, tá? Ou seja, saindo aqui, né, no caso para a esquerda, ele irá equilibrar a energia telúrica para o corpo físico. O sistema de proteção está muito ligado à energia telúrica, ou seja, aquela que vem do solo, tá? Então, a partir porque é uma energia mais densa, para proteção, você não bota um escudo de véu, né, de papel fino. Você tem que botar um escudo mais denso, né? Então, normalmente é o que acontece. E quando você faz no sentido horário, ele vai equilibrar a energia telúrica para o corpo espiritual. Marco, quando você trabalhou, eu fazia para os dois lados, dependendo de quem eu estivesse trabalhando. Para você ter uma ideia, é o seguinte, em determinados trabalhos da Umbanda, eu já trabalhei com tamaraxa, tá? Fazendo fechamento de corpo para policiais, pessoas que trabalham com um nível de perigo muito alto, né? Eu trabalhei com tamaraxa na Umbanda. Puxa, mas dá para fazer? Claro que dá. Espiritualidade é uma só. Tá? Lá não tem os espíritos que trabalham especificamente no Reiki, outros espíritos que trabalham na cura prânica, outros que trabalham na Umbanda. Não, eles às vezes são os mesmos que se apresentam com nomes diferentes. Tá? A origem dele é egípcia e diz as lendas que ele vem da cultura Atlantis. Ok? Bom, esse livro é muito bacana, tá? É um livro chamado Mestre Reiki segundo a Luz do Evangelho. É um livro espírita, praticamente, onde ele mostra todos os símbolos e os segredos, né? É da Madras, tá? E o autor é o Paulo Costa. Tá? É um trabalho muito bacana que ele fez. Tá? Ele diz que tudo que você, por muitas vezes, recebe e não coloca em prática, você normalmente perde aquela informação, perde, né, a possibilidade de transformar em conhecimento e, por muitas vezes, você, na realidade, perdeu foi tempo, porque você aprendeu alguma coisa, não colocou nada em prática, então não serviu para nada. Né? Qualquer pessoa pode, né, praticar o Reiki, seja de qualquer crença, qualquer religião. Tá? O que você tem que fazer é estudar e, aos pouquinhos, ir evoluindo na prática do Reiki. Tá? É o que o mestre Uzi falava. A bibliografia que vocês têm aí, estamos aí em cima da hora. Os sites que eu recomendaria, quem quiser saber mais, tá? Eu peguei 3 sites aí, é o mesmo site, mas eles têm, vamos dizer assim, conceitos diferentes de explicação. Um fala sobre a origem, benefício, como aplicar e tal. Os livros Reiki, né, que eu coloco para vocês aqui, eu acredito são, né, os principais, e o primeiro é o do mestre Uzi, né, que é o do Reiki tradicional, e os outros que me foram bastante úteis quando eu lia e estudava o Reiki para poder também praticar. Ok, meus queridos? Só tenho a agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até agora. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês e que vocês possam refletir sobre esses ensinamentos que recebem aqui e verificar a possibilidade de colocá-los em prática em benefício do próximo, porque muitas pessoas doentes no momento em que a gente vive no planeta. Então, dependendo da técnica, do sistema que você ache mais confortável, tá? Trabalhe sempre em benefício do próximo, porque, na realidade, quem ganha é você mesmo, ok? Beijo no coração. Marquinhos, muito obrigado aí. Boa noite. Tá? Por tudo. Tá joia, meu amigo. Grande abraço. Até a próxima aula. Um abraço. Muito obrigado aí pela aula, pessoal. Valeu, Rodrigo. Um abraço aí para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.